Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá, estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa conversa hoje será com o doutor em enfermagem, Aleph Diogo da Silva Santana. Ele é autor do estudo de doutorado intitulado Diferenças, Dengo e Território, uma etnografia das relações de pessoas negras, sexo, gênero, diversas na cidade de São Paulo. A pesquisa foi defendida na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, dentro do programa de pós-graduação Interunidades de Doutoramento em Enfermagem, sob a orientação do professor Lucas Pereira de Mello. No seu estudo, Aleph identificou na cidade de São Paulo espaços que permitem às pessoas negras LGBT+, viverem seus afetos e emoções. De acordo com o pesquisador, existem nesses locais uma produção de cuidados, que valoriza a ancestralidade negra. Aleph, seja bem-vindo ao nosso espaço. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Antônio. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Eu vou bem, Antônio. E você? Ótimo, melhor agora. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você nos diga como é que você realizou essa sua pesquisa. Entrevistou pessoas? Quanto tempo demandou esse trabalho todo aí, desde o início lá, até a defesa, que foi recentemente? Olha, Antônio, a minha pesquisa, ela é uma etnografia, e é uma etnografia nos termos mais clássicos, assim, da antropologia, Então, foi uma pesquisa que eu não fiz só levantar dados, não fiz só entrevistas, vamos botar assim, Então, foi um trabalho, foi uma pesquisa que eu me permiti, durante o próprio percurso do trabalho de campo, me deixar atravessar aí pelas experiências das pessoas às quais eu dialoguei durante os 3 anos da pesquisa. Então, eu utilizei diário de campo, utilizei observação participante, que são clássicos da tradição antropológica, mas que no caso da minha pesquisa, elas se transformaram aí num exercício de escuta, de engajamento, Então, eu precisei aprender, a construir essa forma de fazer pesquisa com as pessoas e sem uma pressa de ter as respostas, Então, o trabalho, ele me colocou em muitas situações, assim, que eu tive que respeitar os limites da própria pesquisa, Entender o que podia ser falado, o que não podia ser falado, entender também que os silêncios também faziam parte da pesquisa, gestos, formas de cuidado, entre outros. As entrevistas que eu realizei também, elas foram formais e informais, E isso precisou, isso exigiu de mim ali uma postura de reconhecer que a pesquisa não é feita sobre as pessoas, mas com elas, E aí que se encontra a grande questão da etnografia. A gente aprende com os outros e não faz pesquisas sobre elas. Então, foi uma pesquisa muito interessante do ponto de vista teórico-metodológico por causa disso, E a pesquisa aí, ela teve ao todo, o doutorado foram 4 anos e 4 meses, o trabalho de campo foi 3 anos, e não se tratava só de ouvir os relatos, mas de estar presente com as pessoas, de colocar as questões de pesquisa ali em suspenso naquele momento, para também conseguir ficar aberto para o que o trabalho de campo estava me falando. Bom, Aleph, eu quero saber, na enfermagem existe um termo que você comentou com a gente, chama-se produção de cuidados. E você também observou, nessa sua pesquisa, que também há uma produção de cuidados, Então eu quero saber qual a diferença nessa produção de cuidados que você observou no seu estudo com relação ao que se faz na enfermagem convencional. Antônio, é um ponto bem interessante que você falou, porque na enfermagem o cuidado ele é entendido como um conjunto de procedimentos muito técnicos,
medicação, curativo, acompanhamento clínico, isso faz parte da rotina da enfermagem clínica também. Isso é importante, sem sombra de dúvidas. Mas isso não dá conta de pensar o cuidado em todos os cenários de vida das pessoas, né? Então, nos territórios aí que eu pude fazer o trabalho de campo, né, que eu nomeei territórios afetivos ou quilombos urbanos, o cuidado ele é muito mais ampliado do que essa visão mais fragmentada e técnica. O cuidado ele passa pela ideia de escuta, pela ideia de acolhimento, que também faz parte da enfermagem clínica, mas a principal diferença aí no cuidado da minha pesquisa, né, que eu consegui identificar, é esse reconhecimento da ancestralidade, né, da espiritualidade, do corpo em suas múltiplas formas de existir. Então é um cuidado, eu sempre falo, que é um cuidado que não se limita à doença, mas que ele olha para a vida como um todo, né, para as relações afetivas, né, para os próprios espaços que as pessoas estão inseridas, as formas de cuidar do outro e de si. Então, a enfermagem mais clínica, vamos botar assim nesses termos, ela se concentra muito mais no corpo físico, né? E esse cuidado que eu estou trazendo no trabalho, ele pensa mais uma chave de coletividade, afetividade, uma chave mais simbólica do cuidado, né? Que reconhece, inclusive, as emoções. Bom, você acabou de falar aí um termo que está na sua pesquisa, que são os quilombos urbanos. Isso. Né? São os territórios que fizeram parte do seu estudo, os quais você denomina quilombos urbanos. Eu quero saber quais as principais características desses locais. Todos aqui que você identificou, vale lembrar, na cidade de São Paulo, não é isso? Na área central de São Paulo, é isso? Isso, o trabalho ele foi na cidade de São Paulo, né, e se concentrou majoritariamente no centro da cidade, né, então são territórios ali que estão no centro da cidade, né, e aí eu denomino eles como territórios afetivos ou quilombos urbanos, porque são lugares que vão atuar ali como um refúgio, né, e de uma certa forma uma resistência a esse ritmo tão acelerado da cidade de São Paulo. Então, claro que não são quilombos no sentido literal, mas são espaços de pertencimento, né, que podem ser uma casa coletiva, um centro cultural, uma ocupação, terreiros, inclusive, né, que fizeram parte do trabalho. Então, o que eles têm de comum, né, é a criação de redes de solidariedade, inclusive a própria preservação da memória e ancestralidade negra, né, e a ideia de uma produção de um cuidado coletivo. Então, é importante dizer, inclusive, que as relações que eram produzidas nesses territórios, eles não se limitam só à ideia de acolhimento, né? Eles passam pela ideia de troca de dádivas, pela valorização do trabalho, né? Pelo reconhecimento da história de cada pessoa que ocupa esse espaço e pela própria construção do pertencimento e pela legitimação dos saberes que são produzidos nesses territórios. E aí eu penso, né, o trabalho ele vai justamente, a tese vai justamente dizer que é isso, né, é outro ritmo, né, de cuidar nesses espaços. É um ritmo que não é o da pressa, do trânsito, da aceleração da cidade de São Paulo, mas um tempo ali que respeita os outros, né, as partilhas, o silêncio, inclusive, é um tempo que possibilita a construção de relações, né, que se constrói segurança, dignidade para pessoas negras, pessoas LGBTs e etc. Bom, e eu presumo que esses locais, esses quilombos urbanos, né, eles têm também, a gente pode dizer que eles têm como função, não digo função, mas enfim, coisa que você deve ter identificado, são locais que colaboram no combate ao preconceito, à discriminação? Sim, totalmente, assim, eu acredito, Legal. né, e fortemente, inclusive eu falo isso na própria tese, que colabora porque esses espaços eles devolvem um certo reconhecimento para essas pessoas, né, que historicamente e socialmente são marginalizadas, né, vivem toda uma questão social ali de inequidades em saúde. Então, pessoas negras LGBTs, né, quando elas acessam esses espaços afetivos, né, esses territórios afetivos, elas não vão precisar se explicar do ponto de vista da sua própria identidade, né? Elas não precisam, inclusive, se esconder, né? Porque elas já são reconhecidas como pessoas dentro da sua própria humanidade, vamos botar assim nesses termos. E isso vai fortalecer a subjetividade dessas pessoas, né? Vai criar estratégias ali, né, coletivas de enfrentamento. Então, essa produção, né, de cuidado, inclusive, ela
vai lidar, né, contribuir com essas formas de combater a discriminação, porque vai mostrar que na prática é possível pensar o cuidado de outra forma, né? Que a saúde não é restrita à ideia de uma clínica, de uma unidade básica de saúde, a um hospital. A ideia de cuidado desses territórios, né, que eles vão pensar ali, né, tá presente no cotidiano, né, tá presente na roda de conversa, no ritual de religiões de matriz africana, numa partilha de comida, num gesto de acolhimento, inclusive. Isso aí eu acredito que tem um impacto muito grande na discriminação, porque desmonta a ideia de que o cuidado é neutro, né? E que ele é extremamente técnico, quando na verdade não é isso. É na pluralidade, para se pensar inclusive a diferença, né? Para se pensar como essas pessoas produzem, inclusive a própria ideia de sujeitos, né? De pessoas que têm suas especificidades, né? Então, no plano da política de saúde, por exemplo, eu acredito que a política da população negra, a política LGBT e a política de povos de terreiro, elas podem ser, de forma assim, imensurável, fortalecidas a partir dessa ideia da tese de cuidado. Bom, e essa ideia, você acabou de responder uma pergunta que eu faria, né? De como essa ideia, esse novo caminho que você descobriu, poderia ser, digamos, eu não diria aplicado, mas ele pode ser associado à produção de cuidado convencionalmente utilizada na enfermagem? Pode ser associado, pode ser uma ferramenta? Me explica se há essa ligação, ou poderá haver essa ligação. Eu acho que, assim, não acho que seja uma nova forma de cuidado. Eu acho que é outro caminho, né? Outro caminho de dizer que existe outra forma de produzir cuidado, outra forma de entender esses territórios dentro das relações de pessoas negras, LGBTs, né? Mas eu acredito que ele pode sim, né? Eu acredito que ele pode ser, não sei se adotado é a palavra certa, mas ele pode servir de inspiração. Eu acredito que está mais alinhado, assim. Até porque a ideia de replicação não é muito coerente com a perspectiva metodológica do trabalho, né? A etnografia ela não se coloca para ser replicada. Ela mostra uma outra possibilidade, né? E aí essa experiência que foi a produção do trabalho, essa experiência que eu tive com as pessoas interlocutoras, ela é única, né? Ela é situada, né? Como já falam várias autoras aí. E o valor está justamente em ver outras possibilidades, né? Então, o meu estudo ele não propõe substituir o cuidado técnico de enfermagem, por exemplo, mas ele propõe olhar de forma mais ampliada para incluir práticas que vão surgir desses territórios aí afetivos, né? E a enfermagem pode, sem sombra de dúvidas, aprender com essas experiências, a ser mais inclusiva, a entender, inclusive, as diferenças, né? E as próprias relações que estão aí sendo desenvolvidas nesses espaços, né? Então, eu acredito que isso implica necessariamente em reconhecer que a gente não se deve se limitar a protocolos, né, que é muito forte também na enfermagem, mas envolve necessariamente reconhecer histórias de vida, respeitar identidades, fortalecer laços coletivos. Então, acho que não é uma receita, assim, né, que se aplica, mas uma forma de apontar outros caminhos aí, né, de mostrar que existem outras formas de produção de redes afetivas, né, que pode, sem dúvidas, contribuir para a enfermagem, para a saúde coletiva. Aleph, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, uma participação muito interessante, muito importante, e parabéns pelo seu estudo, né? Estamos aí numa batalha, né, para se combater discriminações, preconceitos, e o seu estudo realmente colabora muito para isso, vai colaborar muito ainda para isso. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigado, Antônio. Obrigado ao pessoal que me recebeu. Eu espero que a pesquisa realmente contribua de alguma forma, né, para a produção de discussões sobre discriminação, combate à discriminação, ou até pensar outras estratégias de cuidado, né, inclusive para pensar as emoções, né, os afetos, pensar como esses afetos podem somar na produção de cuidado. Ok. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima, um abraço a todos.